Nesse vídeo eu vou trazer para vocês conselhos ao jovem investidor e também ao iniciante. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se quiser testar a plataforma de F+, deixa o link aí na descrição e no comentário fixado. Então vamos lá. Os conselhos que eu vou trazer aqui hoje para vocês são para o jovem investidor e para o iniciante, também para reforçar aqueles que já estão há mais tempo no mercado. A maioria desses conselhos foi extraído desse livro O Investidor de Bom Senso, do John Bolle, que foi um mega investidor que faleceu em 2019. Ele fundou o Vanguard Group, que é um dos maiores fundos de índice que tem no planeta todo, e ele foi o criador do primeiro fundo de índice existente ali na década de 70. Então ele fez história e tem bons conselhos para dar para nós, pequenos investidores. Tamanha foi a relevância de John Bolle que o próprio Warren Buffett disse o seguinte, abre aspas, se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva deve ser John Bolle. Por décadas, John os estimulou a investir em fundos de índice de custo ultra baixo e ajudou milhões de investidores a obter retornos muito melhores. Bolle é um herói para eles e para mim. O primeiro conselho, talvez o mais óbvio de todos, mas importantíssimo, principalmente para os mais jovens, é comece o quanto antes a poupar e principalmente a investir. Por que isso aqui é um conselho que deve ser dado aos jovens? Primeiro ponto é que quanto mais jovem, mais você tem margem para errar, você tem mais tempo para errar. Mas o principal ponto é, dentro ali da fórmula dos juros compostos, que é matemática pura, o tempo é a variável exponencial. Então, dentro dessa equação, que é montante igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros ali elevado na T, a variável mais importante é o tempo. Por quê? Porque o tempo sempre irá vencer a taxa, que é o retorno que você obtém daquele investimento, e vai vencer também o aporte, que é o capital. Por isso, sempre tem vantagem quem começa mais cedo. Por isso que o Einstein disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. E dentro aqui da fórmula, o tempo é o principal fator. Por isso, se você me perguntar, Luan, o que vale mais? A rentabilidade, o preço de um ativo ou o tempo? Com certeza é o tempo. E a gente sabe que no longo prazo, bolsa é para cima. Essa é uma das poucas certezas que você tem, exceto se você considerar que teremos um mundo catastrófico, um fim de mundo, e aí o menor dos problemas será a sua rentabilidade, né? Então você vê aqui, ó, que Bovespa foi para cima, 136% de rentabilidade aí desde 2006, o S&P muito mais ainda, só que aqui o período é maior, desde 82 entregou 3.375% de rentabilidade. E aí dentro aqui então dos juros compostos, olha por que se diz que há uma mágica ali, que na verdade não é mágica, é só uma metáfora que nós utilizamos. Mas veja só, suponhamos que eu coloque R$1.000 aqui num investimento qualquer, que me renda 15% ao ano. Um excelente investimento, né? Vamos supor que a gente mantém uma média aqui de 15%, seria um bom investidor ou um título de renda fixa aí, ad eternum, que renda esse absurdo de taxa de juros. E aí, vamos começar com 5 anos. Aí você calcula aqui, R$1.000 se torna o quê? R$2.000. Agora vamos aumentar esse período para 10 anos, o dobro. Agora esse investimento cresceu para R$4.000. Agora vamos crescer isso aqui para 20 anos, dobrar de novo, R$16.000. Olha só que doido. Nossa cabeça não está acostumada com isso. Nós pensaríamos que de 10 para 20 anos dobraria apenas o valor do meu investimento, iria de 4 para 8 mil reais, mas não, foi para 16. Agora se eu colocar para 30 anos, olha só que louco, foi para R$66.000, mais 10 aninhos apenas. 40 anos, R$267.000. Então no começo, nos primeiros anos, os juros compostos não fazem tanta diferença ali no principal, no capital que foi ali inicialmente investido. Mas ao longo de 30, 40 anos, a porrada vem. Então, por isso que, por exemplo, aqui, ó, grandes investidores como Warren Buffett e o Barsi, que investem há mais de 50 anos, olha só, R$1.000 o que vira? Mais de R$1 milhão. E no caso ainda da rentabilidade do Buffett ali, próxima de 25%, mas ele, né, que foi excepcional, isso seria R$70 milhões. Então veja só o que faz o tempo com o seu dinheiro, desde que você invista, né? Um segundo conselho é o de que investir envolve riscos, mas não investir é ainda mais arriscado. O primeiro passo para o enriquecimento, você já sabe, é poupar de forma disciplinada. Então o que você tem que fazer desde jovem? Pegar parte dos seus ganhos e poupar. Se você ganha pouco e não consegue poupar muito, poupe o que você conseguir, que seja 5, 10%. O ideal é que quando você começar a ganhar mais, você poupe cada vez mais, porque dentro de novo ali da fórmula dos juros compostos, o capital é importantíssimo também. O aporte é mais importante ainda do que a taxa. Se o seu aporte é muito grande,
hoje, por mais que alguém que tenha aporte pequeno tenha uma taxa alta, não vai te vencer. Por isso, a necessidade de poupar bastante, o máximo que conseguir. O ideal é que seja 30%, mas se você não conseguir, poupe o que consegue. E depois disso, você investe esse dinheiro. Por que você tem que investir esse dinheiro? Porque existe uma coisinha chamada inflação. Então aqui estamos com o IPCA, que é o principal índice utilizado no cálculo da inflação, que é a corrosão do valor do seu dinheiro no tempo. Não vou entrar aqui em detalhes sobre as causas da inflação. Eu sigo a escola austríaca, pela qual a principal causa da inflação é a impressão de moeda, mas o fato é que o seu dinheiro perde valor ao longo do tempo. E aí você tem aqui, por exemplo, então eu peguei aqui desde o plano real, julho de 94, o que nós temos? R$1.000 de 94, aqui julho de 94, valeria hoje R$ 7.530, uma inflação de 653%, ou seja, o seu dinheiro de 1994 perdeu na média 653% de valor. Então se você não investiu seu dinheiro, você empobreceu 653%. Então o que você prefere e o que você acha mais arriscado? Submeter-se à certeza de que o seu dinheiro perderá valor ao longo do tempo, simplesmente guardar dinheiro ou guardar dinheiro na poupança que não consegue superar a inflação, ou ter a certeza ali de que no longo prazo bolsa de valores é para cima e que você só vai sofrer no curto prazo. É claro que você, se não quiser, não precisa ter uma grande exposição em ações, que invista então no CDI, no mínimo uma parte do seu capital e outra parte em renda variável, mas invista. Pode ter certeza, você jovem de 20 anos, o seu eu lá de 40, 50 anos vai agradecer por você ter investido e se arriscado, entre aspas, nos investimentos. Por outro lado, se você não o fizer, aí sim você vai se arrepender de não ter investido. Terceiro conselho é o seguinte: a recompensa dos investimentos vem de você ficar parado. Como assim? A recompensa dos seus investimentos advém da sua inércia. E o que acontece? Dentro do mercado financeiro, existem ali atores, digamos assim, que simplesmente consomem a rentabilidade dos seus investimentos. E quais são esses atores? Os dois principais são corretoras ou a própria bolsa de valores, que vamos falar aqui genericamente como intermediários financeiros, e o Estado, o governo, que também fica ali com a sua fatia, né? Porque o Estado nunca vai ficar sem a sua fatia ali, sem fazer nada. E então, por exemplo, quando você entra aqui num site do Tesouro Direto e verifica aqui os títulos de renda fixa, o Estado vai falar assim para você: olha, o título aqui que eu emiti e estou oferecendo no mercado, ele vai render esse aqui, por exemplo, para fixar 2025, 3,21% ao ano. Só que o que ele não está te falando aqui imediatamente é que dentro desses 3,21 tem a parte do Estado aqui, que regride de 22,5% até 15%. Ou aqui, por exemplo, ele dizendo que vai te devolver a inflação mais uma taxa fixa, a mesma coisa. Ele não vai te devolver a inflação. Ele vai te devolver, por exemplo, 85% do IPCA, então ele vai te devolver 85% da inflação e 85% da taxa fixa. Então tenha isso em mente. Estado fica com uma parte. E veja, aqui a tabela é regressiva, ou seja, quanto mais eu permaneço com o investimento, menos eu pago para o Estado. Tá vendo a necessidade de inércia? E com as ações, o que acontece? Toda vez que eu faço a compra e venda de uma ação, existe ali emolumentos da B3 que eu pago, muitas vezes corretagem, e se eu não pago corretagem, eu perco com o spread, né? Mesmo a corretora que não cobra corretagem, ela ganha com o spread ali. Ou seja, existem os custos de transação dos intermediários financeiros, que não existem caso eu simplesmente fique parado com meus investimentos. E quando eu fico parado, também não pago para o governo, principalmente com as ações. Aqui no país, se você não vender as suas ações e só receber dividendos, você nunca vai pagar imposto. No giro do seu capital próprio você paga, tá? Mas é retido na fonte ali, a empresa lança como despesa financeira. Mas afora isso, você nunca vai pagar. Por isso que vender ações ou se desfazer de títulos tem que ser uma exceção. Essa aqui é a ideia de evitar giro de carteira ou giro de patrimônio. O giro de patrimônio enriquece intermediários e o governo. Por isso, fique quieto. Só tome a decisão de vender um ativo quando ele perder o seu valor. E isso não acontece todo dia, todo mês. Eventualmente uma vez ao ano ou uma vez a cada alguns anos. Agindo dessa forma, ao invés de ficar enriquecendo intermediários do governo, você vai estar aumentando seu patrimônio ao longo do tempo, favorecendo a fórmula de juros compostos. Quarto conselho é o de que você deve tentar evitar a ideia de superar o mercado, pois isso aqui é muito difícil e pode fazer com que você caia no equívoco de girar patrimônio. E aqui é oportuna a frase de Benjamin Franklin: o homem pode ser mais sagaz do que outro, mas ele não pode ser mais
mais sagaz do que todos os outros. Ou seja, você pode até ter uma rentabilidade ou ter uma decisão de investimento melhor do que uma outra pessoa, um grupo de pessoas, mas você não pode ter a pretensão de superar o mercado. O mercado é soberano e, além disso, você não deve se preocupar com o mercado. Pare de se preocupar tanto com o índice Ibovespa. Preocupe-se com os seus investimentos, com as suas ações, com os seus fundos imobiliários, com os seus títulos de renda fixa. Não se preocupe com o mercado, até porque o Ibovespa sequer reflete o mercado, ele não reflete todo o mercado. Ele é uma carteira teórica de ações. E a maioria dos fundos de investimento que buscam superar o mercado, que tem ali o quê? Uma gestão ativa, dificilmente eles conseguem superar o próprio benchmark, que pode ser o Ibovespa, pode ser o IBRX, pode ser algum outro índice, de tal modo que a maioria dos fundos que acabam tendo uma boa rentabilidade é aquele que justamente segue o mercado, um fundo passivo. Por quê? Porque o fundo passivo tem menos custos de intermediários financeiros. Isso aqui também pode ser linkado com a ideia do quê? De que o tempo vale muito mais do que tentar superar o mercado no curto prazo. Porque se você poupar e investir consistentemente, com paciência e disciplina, girando muito pouco seu patrimônio ou quase nada, focando nos aportes e comprando a bons preços, no final das contas, superando ou não o mercado, você vai ter sucesso nos seus investimentos, você vai enriquecer. E um último conselho, também na linha com o pensamento do Benjamin Franklin, o conhecimento rende os maiores juros. Então, você jovem, muitas vezes com pouco capital, se for para você escolher entre obter um conhecimento que possa te aperfeiçoar como pessoa e trazer bons frutos no futuro, opte pelo conhecimento ao invés de qualquer outra coisa, até mesmo investimento. Mas pense no seguinte, mesmo que eu não tenha capital suficiente para investir bem, uma boa quantia, ainda assim é bom investir um pouquinho, mesmo que você dê prioridade para o conhecimento. Por quê? Porque caso aquele conhecimento, o que eu acho muito difícil, mas sendo uma pessoa precavida, caso aquele conhecimento que você obteve ao longo de muitos anos, estudando, se preparando, não dê os frutos que você esperava, se você ainda poupou um pouquinho ao longo do tempo, investiu um pouquinho ao longo do tempo, ainda você vai ter uma reserva financeira. Então, o que acontece? Você dá prioridade ao conhecimento, mas não despreze também a poupança, ainda que pequena, porque é como se fosse o plano B, né? Caso o conhecimento que você obtenha não lhe dê juros, o que é muito improvável. Mas, de novo, o conhecimento sempre vai te dar ganhos bem superiores do que os investimentos, porque é com o conhecimento que o seu ganho se torna exponencial no futuro. Conhecimento, obviamente, que depois seja aplicado, porque conhecimento meramente para você não muda nada. Então, esses aqui são os 5 principais conselhos que podemos extrair do livro O Investidor de Bom Senso, que eu deixo aqui na descrição também. Recomendo a leitura e que servem para o jovem investidor ou simplesmente o jovem, um investidor iniciante e até mesmo investidor já com mais tempo de mercado que queira consolidar alguns conceitos. Comece o quanto antes, investir é arriscado, mas ainda é mais arriscado não investir. A recompensa vem da inércia, superar o mercado é muito difícil e o conhecimento rende o melhor dos juros. Se você acha que deveria ter mais algum conselho aqui nesse vídeo, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!